Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém? Bom ter você aqui conosco nesta manhã. Que manhã gostosa, manhã mais fresquinha, com esse céu maravilhoso que o Senhor nos proporcionou. Que bênção de Deus podermos nos reunir como igreja de Jesus numa manhã tão gostosa como essa. Nós estamos na série Um Só Coração, e Um Só Coração na Esperança, e o tema de hoje é Esperança no Amor de Deus, dando continuidade à nossa série Um Só Coração na Esperança. O tema de hoje é Esperança no Amor de Deus, e para isso eu convido você a localizar na sua Bíblia um texto belíssimo, um texto magistral, encontrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler do verso 31 até o verso 39. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou acompanhar na projeção. Romanos 8, do 31 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou a perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Palavra do Senhor. Amados, você que é da área da administração, da área do RH ou da área da psicologia, já se deparou com essa imagem, com essa figura chamada Pirâmide de Maslow, ou a hierarquia das necessidades humanas de Maslow. O que significa isso? Maslow foi um psicólogo que na década de 40, ele elencou as necessidades humanas em uma pirâmide. Ele detalhou o que os seres humanos mais têm necessidades em ordem. E ele colocou lá na base da pirâmide chamadas necessidades fisiológicas, dizendo que a primeira e maior necessidade do ser humano é conseguir algo para comer, conseguir algo para beber. É a base da pirâmide, é o que nós mais necessitamos. Em segundo lugar estão as necessidades de segurança, ali em laranja. E essas necessidades são o quê? Necessidade de você ter um lugar para morar, necessidade de você se sentir protegido contra o perigo, contra pessoas más. Logo após as necessidades fisiológicas, vêm as necessidades de segurança. Em terceiro lugar estão as necessidades sociais ou a necessidade de amor. Então, logo após, o que todo ser humano busca? Busca amar e ser amado. É uma necessidade do ser humano. Ser amado pelo cônjuge, ser amado pelos filhos, dar amor ao cônjuge, dar amor aos filhos, aos pais. E depois dessas necessidades de amor, vem o que ele chamou de as necessidades de estima. Todos nós temos também necessidade de termos uma autoestima bem resolvida. Necessidade de respeitar, necessidade de ser respeitado, necessidade de ser considerado pelas pessoas. E por último, vem a necessidade de autorrealização. É o último ponto da pirâmide. Uma vez que toda essa base está completa, todas essas necessidades estão cumpridas, o que o ser humano busca? O ser humano busca a autorrealização,
Ou seja, busca realizar sonhos, busca quebrar barreiras, busca fazer algo que ninguém fez, busca fazer algo que ele nunca fez, busca se desafiar. E ele chamou isso de necessidade de autorrealização. Essa ideia, apesar de não ser nada surpreendente, de novidade, é uma ideia que traz com bastante simplicidade uma verdade. Nós buscamos o que comer, uma vez que nós temos comida, buscamos ter segurança. Uma vez que temos segurança, buscamos o amor, buscamos os nossos relacionamentos. Uma vez bem resolvidos nessa questão, buscamos o respeito das pessoas, buscamos ter uma autoestima bem resolvida e, por fim, buscamos os desafios próprios, a realização de sonhos, quebrar as nossas próprias barreiras. A pirâmide de Maslow, ela foi reinterpretada hoje na atualidade. Uns dizem que abaixo da necessidade fisiológica está a necessidade do Wi-Fi e abaixo a necessidade de bateria no celular. Depois entram as outras necessidades. E por que eu estou trazendo isso para nós hoje? Uma vez que nós estamos aqui, de barriguinha cheia, ou pelo menos na expectativa de participarmos de um delicioso café da manhã depois do nosso culto. Uma vez que estamos tranquilos, protegidos, se chover, ninguém vai se molhar aqui. Se fizer um sol mais forte, ninguém vai se queimar aqui dentro. Você saiu da sua casa, você tem certeza que você vai voltar para a sua casa. Uma vez que nós estamos aqui nessa situação, o próximo grau de necessidade é a necessidade do amor. E isso é uma coisa que talvez nós não percebamos com tanta clareza como as outras necessidades. A correria do dia a dia nos faz buscar coisa, pagar contas, nos faz buscar o sustento, nos faz bater as metas do trabalho, as preocupações com o filho, com a casa, com as despesas, com a segurança, inclusive segurança de convênio médico, segurança de seguro de carro, de casa. E às vezes nós corremos atrás dessas coisas e não percebemos que nós também temos uma profunda necessidade de amor. Nós temos uma profunda necessidade de amar e de sermos amados. Especialmente nos homens, essa necessidade muitas vezes é negligenciada. Porque os homens normalmente têm a tendência de se portarem de um jeito mais rígido, mais autoconfiantes. Mas mesmo os mais durões, aqueles mais caras fechadas, deixa eu te dizer, se esse é o seu caso, você tem uma profunda necessidade também no seu coração de ser amado. Uma profunda necessidade de ser amado. Isso aos olhos da psicologia. Mas quando nós entramos com os olhos espirituais, nós vemos que a necessidade maior do ser humano, a maior necessidade de amor que o ser humano tem, é a necessidade do amor de Deus. Essa necessidade talvez nós nem conseguiríamos colocar em algum lugar dessa pirâmide. Talvez ela seja um círculo que engloba toda essa pirâmide. Nós temos uma profunda sede na nossa alma que anseia por Deus. Enquanto nós não encontramos com esse Deus, nós vivemos em busca dele, nós vivemos com sede. E muitas pessoas não sabem o que buscam. Buscam prazer e satisfação em diversas coisas e não entendem que o que a alma realmente necessita é de Deus. E eu digo para vocês nessa manhã, o amor de Deus é uma grande, imensa e talvez a maior necessidade que o ser humano tem. E quando nós entramos neste capítulo 8 da carta aos Romanos, a carta aos Romanos é a princesa de Paulo. É a carta mais maravilhosa de Paulo, é a mais bonita, é uma das mais ricas, talvez a mais rica. É da onde a maior parte das doutrinas da teologia reformada vem. Nós cristãos reformados precisamos conhecer muito bem a carta de Paulo aos Romanos. E até o capítulo 8, Paulo está falando do plano da salvação. Paulo está falando que não há um justo sequer no mundo, que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo está dizendo que não há nada que o ser humano possa fazer para se reconectar com Deus. Existe um abismo que nos separa de Deus chamado pecado. E Paulo diz que a lei, cumprir a lei, tentar as boas obras, não vão resolver esse problema.
E aí Paulo fala do sacrifício de Cristo, o sacrifício que nos conectou de uma vez por todas com Deus. E depois de explanar sobre o sacrifício de Cristo, ele entra no capítulo 8, fechando todo esse bloco no texto que nós lemos, falando da sublimidade deste amor de Deus. A sublimidade desse amor de Deus. Esse final do capítulo 8 de Romanos talvez seja o pináculo de toda a carta aos Romanos. Talvez seja um dos textos mais lindos e mais importantes da Escritura, porque é o texto que fala qual é a profundidade do amor de Deus e a segurança que nós podemos ter no amor de Deus. Entendendo que o amor de Deus seja uma imensa necessidade de todos nós, o que nós podemos aprender sobre o amor de Deus com Paulo aqui na carta aos Romanos? Em primeiro lugar, Paulo nos ensina que no amor de Deus nós temos valor. No amor de Deus nós temos valor. No início dos versos que nós lemos, verso 31 diz: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo faz algumas perguntas retóricas aqui nesta carta, e eu vou trazer essas perguntas para nós refletirmos. Por que perguntas retóricas? Porque a resposta é óbvia, é implícita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Resposta óbvia: ninguém será contra nós. Ninguém pode estar contra nós, uma vez que Deus é por nós. E ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que eu estou dizendo que no amor de Deus nós temos valor? Porque se nós voltarmos um pouco nos versos acima, ele vai dizer lá no versículo 28, aquele texto famoso: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E depois ele vai discorrer sobre esse assunto. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Entre o chamou e o glorificou, nós temos um caminho. Aqueles que entre conheceu e glorificou, nós temos um caminho. Conheceu, chamou, justificou, predestinou e glorificou. Acontece que o que significa Deus ter conhecido a mim e você? Antes mesmo de nós virmos a esse mundo, Deus já sabia exatamente o meu nome, o seu nome. Deus já sabia exatamente como nós seríamos. Deus já sabia exatamente quem nós seríamos. E o amor de Deus é um amor que nos dá valor, porque é um amor que nos ama, mesmo sem nós termos podido fazer nada para merecer esse amor. Quando nós falamos do amor de Deus na Bíblia, nós falamos do amor chamado ágape. Na verdade, o correto seria agape, mas já ficou popular falar ágape, então a gente fala ágape mesmo. Esse amor ágape é o amor que não exige nada em troca, é o amor que não tem pré-requisitos. E quando Paulo fala desse amor de Deus, é esse amor chamado ágape. E na teologia nós dizemos que o amor ágape é um amor criativo. Por que um amor criativo? Porque é um amor que cria valor em quem por si só não tem valor. O que isso significa, meus amados? Existe muita confusão quando nós falamos da relação que Deus tem com cada um de nós. Nós temos extremos. De um lado, nós temos uma teologia do coaching que quer nos colocar para cima, dizendo o quanto nós somos maravilhosos, dizendo o quanto nós somos os bambambam, o máximo, nós somos o ponto fraco de Deus, Deus tem uma quedinha por mim e por você, Deus não resistiu de amor por nós, de tão maravilhoso que nós éramos, olha como nós somos bonitos, lindos, cheirosos. Do outro lado, nós temos a teologia da depressão. Nossa, nós somos péssimos, somos terríveis, somos trapo de imundície, não há um justo sequer, o ser humano está acabado, o ser humano está perdido, o ser humano é só desgraça, essa vida, não sei nada de bom que pode vir dela.
E o Evangelho não é nenhum nem outro. O Evangelho entende que nós somos filhos amados de Deus e temos sim valor. Por quê? Porque a partir do momento que Deus nos ama e o amor ágape cria valor, nós somos valorosos para Deus. Não por sermos em nós mesmos, no nosso DNA, alguma coisa, ou por termos feito alguma coisa. Mas este amor de Deus por nós, o amor que parte de Deus por nós, cria valor em nós. Então você é importante para Deus, você é valoroso para Deus, você é precioso para Deus. Por quê? Porque Deus te amou primeiro. E esse amor de Deus primeiro por você, antes de você sequer existir, criou um valor inestimável dentro de você e dentro de mim. Valor tão grande que Deus deu o quê? Deus deu o seu próprio Filho em favor de nós. A gente não dá um presente maravilhoso a quem nós não gostamos. Nós damos bons presentes para quem nós gostamos. Damos bons presentes para os pais, bons presentes para os filhos, bons presentes para a esposa, bons presentes para o esposo. Nós damos bons presentes para quem nós gostamos, para quem tem valor para nós. E Deus deu o que para nós? O seu próprio Filho. Isso mostra que para Deus nós temos valor. Outra pergunta retórica: aquele que não poupou o seu próprio Filho por nós, mas antes o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Resposta óbvia: claro que sim. Se Jesus, o precioso de Deus, Deus entregou a nós, o que vai faltar? Resposta óbvia: nada. Então quer dizer que tudo que eu quiser Deus vai me dar? Em Jesus, sim, Deus vai te dar. Não nos dará com Cristo todas as coisas? É que às vezes o que acontece? Às vezes, infelizmente, eu e você, nós pedimos um carro novo para Deus, mas Jesus não quer andar de carro novo. Às vezes a gente pede uma casa melhor, mas Jesus quer continuar morando lá na casa que você mora. Aí Deus não pode dar, porque não é com Jesus. Você vai se mudar, Jesus vai continuar na casa antiga, você vai estar sem Jesus, vai ter que ficar na casa antiga. Às vezes a gente pede para Deus um trabalho novo, mas Jesus quer continuar trabalhando onde você está. Aí não dá para mudar de emprego, porque daí não seria com Jesus. Nós recebemos tudo do nosso Pai amoroso quando nós pedimos as coisas com Jesus. Aliás, é isso que significa orar em nome de Jesus. Dizer em nome de Jesus significa dizer: assim como Jesus pediria isso, eu estou pedindo da mesma forma em nome de Jesus. O amor de Deus cria valor em nós, porque recebemos o máximo, a coisa mais importante de Deus. O que falta a nós receber de Deus? Absolutamente nada. Em segundo lugar, no amor de Deus nós não temos acusação. Outra pergunta retórica no verso 33: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? A resposta óbvia é ninguém. Por que ninguém? Porque é o próprio Deus quem o justifica. Nada pode nos acusar. Por quê? Porque Deus, Ele próprio nos justificou. O que significa justificar? Quando você está fazendo uma prova, tem aquela perguntinha: diga alguma coisa sobre alguma coisa, justifique. Ou por que alguma coisa, justifique. Justificar significa tornar justo. Então você vai dizer: você concorda ou não concorda? Sim ou não? Por quê? Justifique. Ou seja, torne justo o seu ponto de vista. Faça valer a sua opinião. Faltou no trabalho? Precisa justificar. Ou seja, dizer se essa falta foi justa ou foi injusta. Nós, miseráveis pecadores, estamos como diante de Deus? Estamos em falta, estamos em pecado, estamos injustos, porque pecamos contra Deus. Só que o plano da salvação é que Deus entregou Jesus para que na justiça de Cristo,
uma vez lavados com o sangue de Jesus, nós estivéssemos justificados diante de Deus. Nós mereceríamos acusação, mas nós não somos acusados, porque Deus não pode acusar um justo. Deus pode acusar só quem é injusto. E quando Deus olha para cada um de nós, Ele não vê o meu sangue, não vê o seu sangue, mas Ele vê o sangue de Jesus, que é justo, sobre nós. Por isso, amados, que no amor de Deus, nós não temos nenhuma acusação, porque nós já estamos justificados diante de Deus. Se o seu coração te acusa, Deus é maior do que o teu coração, conhece todas as coisas. Se algo tenta te acusar, se alguma pessoa tenta te acusar, essa pessoa, o seu passado que seja, não tem poder para te acusar, porque você já está justificado diante de Deus. Esse estado da justificação não é uma coisa que hoje eu estou, amanhã eu não estou, depois de amanhã talvez eu esteja, depois de amanhã voltei a ficar de novo. Se está justificado, já está justificado, acabou. E no amor de Deus, nós temos essa convicção e essa esperança de que Deus nos justifica, portanto não há acusação. E Paulo continua como uma sequência, uma continuação. Quem tentará acusação é Deus quem o justifica, ou seja, ninguém. Mas e a condenação? Quem tentará condenação? Resposta óbvia, também não tem condenação. Se não tem acusação, também não tem condenação. E no amor de Deus nós não temos condenação, por quê? Aí Paulo vai dizer, é Cristo quem morreu. Alguém já foi condenado, no meu e no seu lugar. E Deus, como alguém justo, não pode condenar um crime duas vezes. O nosso pecado já foi condenado em Jesus. Portanto, Deus não vai nos condenar pelo nosso pecado, se Jesus já foi uma vez condenado pelo nosso pecado. Nós precisamos, amados, ter essa completa noção de que a morte de Jesus na cruz foi uma morte substitutiva. O castigo da cruz era para mim e era para você. Jesus tomou sobre si o nosso castigo. No amor de Deus nós não temos condenação, porque alguém foi condenado no nosso lugar. E Jesus na cruz, quando fala, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava desamparado do Pai. Por quê? Porque estava recebendo sobre si os pecados da humanidade. O meu e o seu pecado já estiveram em Jesus na cruz. Foram condenados em Jesus na cruz. E é engraçado Paulo falar, é Cristo quem morreu. E aí parece que ele se corrige. Ou melhor, vou melhorar isso. Não morreu. Ele ressuscitou. Jesus recebeu o nosso pecado, mas Jesus não permaneceu morto. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a crença na ressurreição de Jesus, de que Jesus está vivo, Jesus não foi um ser humano maravilhoso que morreu e acabou. Jesus era o próprio Deus Filho que morreu por cada um de nós e hoje está vivo. Essa convicção de que Jesus vive, Jesus ressuscitou, é pilar na nossa fé. Pela ressurreição de Cristo, nós temos esperança de um dia estarmos com Ele, ressurretos também no céu. E agora eu pergunto para você, que lindo, Cristo morreu, ressuscitou, está no céu, um dia vai voltar para nos buscar. Temos aí 2000 anos entre esse processo e hoje. E Jesus está fazendo o que até Ele voltar? Está tirando um período sabático no céu? Está descansando bem para quando Ele voltar, está com vigor? Já fez a obra na cruz, agora descansa no céu para Ele voltar?
O que Jesus está fazendo no céu, amados? O texto já diz: é Cristo quem morreu, ou melhor, ressuscitou e intercede por nós. No amor de Deus nós não temos condenação, porque existe alguém, 24 horas por dia, 7 dias por semana, intercedendo por você lá no céu. A carta aos Hebreus diz que Jesus é um sumo sacerdote sublime, porque é um sumo sacerdote que tem compaixão das nossas fraquezas. O sumo sacerdote tem o papel de fazer intermediação. O sumo sacerdote é quem conecta o céu com a terra. Jesus é o sumo sacerdote que conecta o céu com a terra. E é um sumo sacerdote que tem compaixão de nós pelas nossas fraquezas. Ou seja, quando você está sendo tentado, quando você está passando por uma situação difícil, quando você cai, quando você peca, Jesus está lá no céu, falando com o Pai. Pai, o fulano, o José, a Maria, o Paulo, o Ricardo, a Paula, caiu. Eu estava lá com ele, eu estou sentindo a aflição dele. Pai, eu sou ser humano também. Eu sei a tentação que ele está sentindo. Eu sei o quanto a carne é fraca. Pai, eu sei o quanto essa luta está sendo difícil para ele. Eu sei a dor que ele está sentindo por isso. Então, Pai, perdoa esse pecado dele. Pai, fortalece para que ele não caia em tentação. Pai, ele está sendo tentado. Fortalece, envia os teus anjos, dá livramento, Pai. Porque eu sei o que ele está sentindo. Esse é o sumo sacerdote que nós temos. Quem está diante de Deus, orando por mim e por você, dizendo para o Deus Pai que Ele sabe o que eu e você estamos passando. Por isso que não existe condenação no amor de Deus. Em último lugar, no amor de Deus nós temos total segurança. E nós chegamos ao ponto final desta grande explanação de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo explica: será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Nós temos aqui duas categorias de exemplos que Paulo nos dá. A primeira são essas coisas da vida, que Paulo e os discípulos daquela época viveram. Eles sofreram tribulação, sofreram angústia, sofreram perseguição, passaram fome, nudez, perigo. E Paulo e muitos outros discípulos foram mortos à espada. A ponto dele dizer, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse trecho que Paulo cita é o Salmo 44, verso 22. Esse salmo é um salmo de lamento pela perseguição, pelas coisas que Israel estava passando. Só que diferente de muitas outras ocasiões que Israel sofreu porque desobedeceu, neste Salmo 44, o salmista está dizendo de que Israel foi fiel e mesmo assim sofreu. Só que Paulo diz o seguinte: em todas essas circunstâncias nós somos mais do que vencedores. Se a gente fosse traduzir literalmente essa palavra do grego, seria: nós somos hipervencedores. Vencedor demais, você não tem noção, não é só vencedor, é mais do que vencedor. Novamente, o que nós temos? A polarização. Nós temos de um lado a teologia do coaching, dizendo: você é mais do que vencedor, tudo vai dar certo, o cristão nunca é derrotado, porque você não é só vencedor, você é mais que vencedor, na sua empresa você é mais do que vencedor, com seu dinheiro você é mais do que vencedor, tudo vai dar certo. Só que do outro lado, nós também temos a teologia da depressão. Olha só, a tribulação, a angústia, perseguição, fome. Ser cristão é muito difícil. Ser cristão é para os fortes. Olha, o evangelho não é convidativo, perigo, espada. O evangelho não é aguinha com açúcar. O evangelho é para... Eu já ouvi isso, irmãos. O evangelho é para os fortes. Se é para os fortes, infelizmente não é para mim, porque eu tenho convicção da minha fraqueza.
Amados, esses dois extremos são errados. Porque o Evangelho é a notícia mais maravilhosa que nós temos. O Evangelho é a certeza de que nós temos vida. O Evangelho é alguém sedento que achou água fresca. O Evangelho é o grande anseio da alma do ser humano, a grande necessidade de amor que todos temos, finalmente sendo suprida. Não há nada mais maravilhoso, mais convidativo, mais belo, mais lindo do que o Evangelho. Uma vez salvos no Evangelho, nós podemos dizer: eu não tinha nada, eu não sabia o que era ser feliz, eu não sabia o que era alegria, eu não conhecia o amor, e hoje tudo isso faz parte da minha vida. E mesmo nessa circunstância, quando nós passamos por períodos difíceis, tribulação, angústia, perseguição e todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores nesses períodos difíceis. Porque Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, porque tudo posso naquele que me fortalece. Nem um extremo, nem outro. O Evangelho é lindo, é maravilhoso. O Evangelho nos dá alegria, nos dá amor. E quando vem os momentos difíceis, porque eles vêm, nós somos mais do que vencedores. Coisas que nós podemos palpar não nos separam do amor de Deus. E aí ele vai dizer o quê? As coisas que nós não conseguimos palpar. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, as coisas espirituais, o mundo espiritual que nós não conseguimos enxergar, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, altura, profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. No amor de Deus nós temos total segurança. Se hoje, meu amado, você pensa, você sente que o seu pecado te afasta de Deus, creia com toda a convicção: o teu pecado não pode te afastar do amor de Deus. Paulo disse: nada. Nada em português significa nada. Então qualquer coisa que você pensar, uma briga, um passado, um desrespeito, nada disso pode te separar do amor de Deus, uma vez que você está em Cristo Jesus. Que maravilha termos esperança nesse amor, o qual cria valor em nós, no qual nós não temos acusação, não temos condenação, e do qual nada pode nos separar. Eu quero encerrar perguntando: onde você tem buscado o amor? Onde você tem buscado preencher essa profunda necessidade de ser amado que você tem? Em coisas, em pessoas, em práticas, em fugas? Busque na fonte do puro amor, busque na fonte do amor infinito. Será que eu consigo me ver como mais que vencedor? Será que eu estou vítima dessa teologia da depressão, teologia do coitadinho? Ou será que eu entendo esse Evangelho que me transforma e que me dá a vitória completa em toda e qualquer situação? Como está a minha segurança no amor de Deus? Será que eu ainda estou vivendo aquele dilema de que eu peco e fico com medo de que pequei, porque será que Deus vai pesar a mão? Será que se eu morrer eu vou para o inferno porque eu pequei? Meu amado, segurança da salvação, um dos pontos principais da nossa teologia, porque nada neste universo pode nos separar do amor de Deus. Paulo também diz lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra em nós, e na segurança no amor de Deus vai completar essa obra. No amor de Deus nós temos total segurança. Quero te convidar a fechar os teus olhos e nós orarmos a esse Deus tão maravilhoso, que nos ama com amor incondicional, amor no qual nós estamos completamente seguros. Senhor,
nós colocamos a nossa vida diante de Ti nesta manhã, na certeza de que em Ti nós temos total segurança, na certeza de que nós podemos colocar a nossa esperança no Teu amor, porque nós sabemos que do Teu amor nada pode nos separar. Sabemos que no Teu amor nós temos valor, no Teu amor não tem acusação e não tem condenação, e do Teu amor nada pode nos separar, Senhor. Nós não entendemos esse amor. Nós não entendemos esse amor. E nós só podemos Te agradecer e dizer que nós queremos viver todos os dias neste amor sublime que supre cada uma das nossas necessidades. Senhor, em Ti nós somos completos. Não nos deixe, Senhor, procurar saciar a nossa sede em outras fontes que são falhas, que são perigosas muitas vezes e que não podem de fato preencher o nosso coração, mas que busquemos em Ti, Senhor, a fonte de todo o amor que nós precisamos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.